Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, que ressuscita a cada 2 meses. Hoje estamos aqui em um vídeo especial, como vocês já devem perceber por eu estar falando com vocês, porque o tema do vídeo é contar como foi a minha introdução, minha jornada no mundo das artes digitais. Pra quem não me conhece, eu sou a Ruby, mais conhecida no Twitter como Ruby Drawings, e eu já tô há 1 ano fazendo desenho digital pra internet. Bom, pra começar, a gente tem que voltar no ano de 2020, quando eu encontrei navegando no YouTube uma websérie gringa chamada Hazbin Hotel. E por Deus, que série maravilhosa! Meu primeiro contato com a série foi com um vídeo que fizeram, uma edição, na verdade, que trocaram os personagens principais da Charlie, Veg e Alastor por Vocaloids. E não é mistério pra ninguém que eu sou apaixonada por Vocaloid. E olha a coincidência, o meu personagem favorito atual de Hazbin Hotel é o Alastor, e o meu Vocaloid favorito é o Fukazi. E nesse vídeo, os dois eram o mesmo personagem, praticamente. Então, eu já fiquei encantada de cara. Então, depois que eu assisti aquele vídeo, eu fiquei muito interessada pelo desenho. E eu fui pesquisar atrás dele. E foi aí que eu encontrei o episódio piloto. Atualmente, no dia que eu tô gravando, só existe ele. Porém, se eu não me engano, já estão sendo produzidas novas temporadas. Então, meu Deus, eu tô super ansiosa. E depois que eu terminei de assistir o piloto, eu fiquei encantada pela série. Acho que justamente pela quebra de expectativa que ela traz. Porque, convenhamos, não é todo dia que a gente assiste um desenho animado que a ambientação dele é justamente no inferno. E a protagonista é a princesa de lá. E o melhor, ela não é má. Muito pelo contrário, ela tá buscando a redenção do seu povo. Então, essa quebra de expectativa acho que fez eu e muita gente se prender muito no desenho. Sem falar dos personagens icônicos, Angel Dust, uma personalidade bem única. E o Alastor também, o Alastor foi o que eu mais me encantei justamente por ele ser um Overlord. Mas eu não vou me aprofundar muito porque esse é um vídeo sobre como eu entrei no mundo dos desenhos digitais e não sobre a série. Mas foi basicamente isso. Eu fiquei encantada pela série da Vivienne, que é a criadora, Vives Hip Hop. E eu pensei, por que não criar personagens mais ou menos parecidos? Porque ela é minha maior inspiração. Eu sou apaixonada nas outras séries dela, como Helluva Boss, que tá fazendo muito sucesso e merecido. E foi aí que eu criei minha primeira OC, que é a Hitomi. Que era só Hitomi na época, não era a Ikkyo ainda. E ela era realmente do universo de Hazbin Hotel, tanto que a lore dela antiga é que ela era uma amiga do Alastor. Ela era uma das Overlords também do inferno. E ela passou por muitas modificações no design. No primeiro dela, ela tinha cabelo azul, era muito estranha. Mas conforme o tempo eu fui alterando e é assim que vocês conhecem ela atualmente, como irmã mais velha, gêmea do Rito. Meio que a Isabel foi criada muito sem querer. Eu não tava pensando numa personagem protagonista, mas foi muito aleatório. Os meus OCs se baseiam muito em Hazbin Hotel, porque a Hazbin Hotel foi minha maior inspiração. Tanto que a Isabel, minha protagonista, digamos assim, ela também é a princesa do inferno, porém não é muito mais fácil pra ela, como é com a Charlie. Mas ela tem esse sangue da realeza, digamos assim. E meio que, como eu falei, foi muito sem querer. Tanto que eu fiz o desenho e só depois que eu terminei eu pensei, tá aí uma ótima OC. E foi aí que eu criei a Isabel Lost, toda a história dela, que eu ainda tô desenvolvendo. E quem sabe no futuro eu consigo criar uma comic ou algo assim. Porque a lore do universo dos meus OCs é muito, muito complexa e eu não consigo falar pra vocês muito bem explicado. Eu ficaria horas e horas aqui. E então, como a Isabel fez bastante sucesso com vocês, eu fui criando mais e mais OCs pra esse universo. E foi basicamente isso a minha introdução. Eu comecei a desenhar digitalmente, não fazendo fanart ou coisa do tipo. Eu fui criando OCs justamente pensando em Hazbin Hotel. E foi feito a Hitomi, a Isabel, foi feito depois o Rito, que na verdade, como eu falei, não era gêmeo ainda da Hitomi, ele era, totalmente diferente. Mas depois eu pensei em fazer os dois gêmeos. Aí depois surgiu, acho que a Cherry, tanto que também tem uma coincidência, que a minha OC da Cherry, a Cherry Hot,
Ela, no Rasbinho Hotel, também tem uma personagem que é a Cherry, acho que é assim que se pronuncia, que é a Cherry Bomb. Só sei que eu tenho muito a ser mesmo. E depois que eu fui crescendo um pouco mais no Twitter, eu fui me abrangendo mais na área. E foi aí que eu encontrei minha bolha no Twitter, que é o fandom da Redstone Gang. Eu sempre assisti muito Vinicius 13, mas eu nunca participei muito da comunidade. E lá no Twitter eu tive essa oportunidade, então eu agradeço muito ao pessoal que me acompanha lá. Também o próprio Vinicius 13, porque recentemente eu consegui o follow dele e também do Davi, e isso, nossa, tem um significado enorme pra mim. Então, muito obrigada a todo mundo que tá me acompanhando lá. A gente ainda é um pouco pequeno, mas com um pouco de esforço a gente tá pra bater os 2K. Eu acredito que a gente consegue, acho que até o final desse ano, quem sabe. Talvez tô sendo muito iludida, talvez, mas quem sabe, né? Eu não tenho muito o que explicar, porque como eu falei, eu tenho só 1 ano nas artes digitais e foi basicamente isso. Eu conheci Rasbinho Hotel, eu fiquei apaixonada pela série, eu pensei por que não criar outros personagens pra meio que nessa ambientação. E foi aí que surgiu meus OCs. Se vocês quiserem mais vídeos assim, de eu tentando explicar um pouco, sei lá, sobre meus OCs, um pouco da lore deles, me falem lá no Twitter. Pode chegar em qualquer tweet aleatório lá e comentar, que eu posso pensar nisso, porque é uma coisa que realmente algumas pessoas me cobram, tipo, a história, Ruby, explica a história da Isabel. Eu não consigo explicar através de texto, porque é muito confuso, como eu falei. Mas me falem lá. E é isso, gente. Tô ficando por aqui. Adiós.